Ministros e secretários do governo Lula querem se reunir com a equipe econômica de Donald Trump na semana que vem. A reportagem de Brasília é de Vitória Abel. Os ministros e secretários do presidente Lula devem se reunir com a equipe econômica do presidente americano Donald Trump na semana que vem em Washington, capital dos Estados Unidos. A expectativa é que o pedido primordial para esse novo encontro seja a suspensão do aumento de tarifas sobre produtos brasileiros. O presidente americano e o presidente brasileiro se reuniram na Malásia no último domingo e discutiram possibilidades de um acordo entre Brasil e os Estados Unidos. Apesar da esperança do presidente Lula em fazer um acordo, Donald Trump disse que está aberto a isso, mas até o momento não deu certeza de que aceitará as condições brasileiras para cortar as tarifas impostas aos produtos brasileiros. Durante a reunião, o presidente Lula também falou sobre a possibilidade dele ajudar no diálogo com a Venezuela e também sobre a possibilidade dos Estados Unidos retirarem sanções sobre autoridades brasileiras. No entanto, na semana que vem, o diálogo entre as equipes econômicas deve focar no comércio e nas saídas para um acordo que ajude as empresas brasileiras a se recuperarem. Quem deve ir aos Estados Unidos deve ser o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além do ministro da Indústria e Comércio e também vice-presidente Geraldo Alckmin e alguns representantes do Ministério da Fazenda. As presenças ainda não estão confirmadas porque tudo depende de como será a agenda dessas autoridades na COP30, a convenção que vai falar sobre mudanças climáticas em Belém, no Pará. Depois de acertadas as agendas da COP, é que vão ser definidas as pessoas que vão participar dessa comitiva aos Estados Unidos. Bom, Dora, a gente já falou muito sobre a relação Brasil e Estados Unidos, mas eu queria que você destacasse talvez um protagonismo do vice-presidente Geraldo Alckmin, que deve ir a essa reunião. E um ponto importante da gente falar também sobre essa tentativa do presidente Lula de puxar para ele essa possível mediação entre Brasil, na verdade, Estados Unidos e Venezuela, né? Como ele foi, ou que ele colocou as cartas na mesa ainda nesse domingo. Dora? Bom, começando pelo Alckmin, eu acho que é um protagonismo que, por uma questão política, reverbera aqui dentro. Mas lá fora, na hora, isso é equipe técnica, equipe de diplomatas, enfim, a gente chama técnico de modo geral, porque não são os dois mandatários e vão tratar do assunto, do conteúdo, do mérito da questão, né? Por isso que eu disse antes, e que é longo, porque tudo é detalhe, ninguém quer perder da história. Agora, Venezuela, vamos lá. Eu acho assim, que seria uma formalidade o presidente Lula se oferecer, mas daí a ele ser aceito, há uma distância grande. Primeiro que a gente viu claramente que o Trump não queria falar desse assunto. Ele disse isso na entrevista que ele deu antes, porque ali a sala ficou aberta aos jornalistas, e depois repetiu na volta a bordo do avião, que, aliás, seria uma prática excelente, né? Essa Antigamente teve uma época que era assim, do presidente viajar com um determinado número de jornalistas e ter uma hora durante o voo com uma entrevista. Mas, enfim, o Trump não quis falar nesse assunto. E depois, para uma mediação, é preciso que haja neutralidade. O Brasil não tem neutralidade com relação à Venezuela. Por mais que tenha se afastado, mas veja, se afastou do excesso, se afastou do tapete vermelho, se afastou daquela coisa de dizer que na Venezuela tinha democracia demais, né? Se afastou da fantasia, do devaneio, da maluquice. Agora, continua ali. Outro dia mesmo, a semana passada, uma entrevista do Celso Amorim, uma declaração do Celso Amorim, assim, toda favorável. Então, realmente, o Brasil não é um interlocutor mais credenciado para exercer uma mediação aonde tem a Venezuela. Que é uma discussão, não é, cheia de narrativas, e em relação ao Brasil, se o presidente Lula tenta o protagonismo internacional, guerras no Oriente Médio e também no leste europeu, pelo menos no quintal aqui, ele tem talvez mais esperança de conseguir alguma coisa, né?
Tiago, tem alguns pontos aí. Ele pode conseguir, obviamente, um protagonismo maior quando a gente fala aqui da América do Sul, da América Latina, mas quando é Venezuela, aí eu acho que o tema acaba ficando um pouco tenso para ele, né? Justamente por todos esses pontos que a Dora Kramer elencou aqui. A gente tem que lembrar que já no primeiro ano desse Lula 3, Lula recebeu o presidente da Venezuela aqui com ares, com tapete vermelho, como a Dora disse, isso soou muito mal. Depois ele fez algumas defesas que foram péssimas, acabando inclusive com o trabalho do Itamaraty, né, com a diplomacia, a tentativa de neutralidade do Itamaraty. Então, num primeiro momento, o presidente Lula tentar interferir em guerra no Oriente Médio, falar de Ucrânia, falar de Gaza, eu acho isso completamente desproporcional ao peso que o Brasil tem. Quando se fala de América Latina, ok, a gente pode tentar um protagonismo e o Brasil, pelo tamanho do território e pela força política e econômica que tem, pode tentar um protagonismo quando a gente fala de América Latina, mas não de Venezuela.